Vamos correr de notícia. Agora a gente vai começar a conversar com o deputado federal, Padre João do PT, 12h e 37 minutos. Padre, obrigado por o senhor ter atendido o nosso convite, estar aqui conosco, nesse momento tão emblemático para o nosso país. Ontem, o presidente Lula esteve na Assembleia Geral da ONU e um dos pontos do discurso dele foi justamente a questão da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, por conta dos crimes atribuídos a ele na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Primeira vez que uma pessoa é definitivamente punida por uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, na história toda do Brasil. Não é só ex-chefe de Estado, não, é literalmente por participar de uma tentativa de golpe de Estado. Hoje, o Senado Federal está fazendo uma blindagem, a PEC da blindagem, dizendo não dá. Quanto tempo que o senhor já está de mandato lá em Brasília, deputado? Então, saudação. Boa tarde, antes de tudo. Boa tarde, André, Janaína. Alegria, né? Estar aqui com vocês, TV Horizontes, também nas rádios, né? E, olha, eu tive 2 mandatos aqui na Assembleia Legislativa. 2 mandatos aqui na Assembleia. Então, eu fui eleito em 2002. E agora estou no 4º mandato em Brasília. Então, quer dizer, o senhor já tem pelo menos 12 anos de Câmara, né? Com mais 2, 14. Você imaginou que há algum tempo a gente veria uma disfarçatez tamanha de parlamentares de tentarem bloquear e se blindar contra a corrupção, como a gente viu a Câmara votando vergonhosamente a aprovação dessa PEC da blindagem, deputado? Primeiro, por esse tempo todo da política, né, desde 2003, a gente sempre via também uma política que você tinha divergências de opinião, mas era respeitosa uns com os outros. Acho que o primeiro problema que a gente tem enfrentado da política nos últimos tempos é a hostilidade, o ódio, o desrespeito, ou seja, não respeitar as diferenças. Depois, tentam normatizar o crime, né? Ou seja, em vez de fazer um debate amplo com a sociedade, se quer mudar uma legislação, mude. O legislador ele tem esse direito. Agora, discutindo, ou seja, a constitucionalidade, a legalidade, a juridicidade e com participação. Isso é próprio da democracia. Agora, fazer as coisas atropeladas, na calada da noite e num pragmatismo, ou seja, fazer uma alteração na lei ou da Constituição com um endereço muito resumido, né? Ou seja, para atender interesse, hoje a gente não pode falar a questão dessa minoria, mas de pessoas bem identificadas. Esse é um grande equívoco da legislação, porque tudo que foi votado na Câmara é uma vergonha, a situação é vergonhosa, né? Porque se o Judiciário tivesse atropelado todo um processo, mas não foi o caso. Não foi o caso. A PEC da blindagem, porque, na verdade, Janaína, olha, acho que nós estamos com 3 matérias complexas, porque foi a da blindagem na Câmara, a anistia, mas o risco agora, que é importante essa oportunidade que vocês me dão aqui, é de discutir também a dosimetria, porque eles estão querendo, como houve uma reação muito importante, por isso parabéns ao povo que foram para as ruas e para as redes. Acho que hoje a gente tem 2 espaços de militâncias que um não pode desvalorizar o outro, desmerecer o outro, que é as ruas, a participação de fato, no olho no olho, e também nas redes sociais. Esta reação popular ela foi muito importante, só que algumas lideranças que têm nome, então, como eles viram já uma reação, eles iniciaram esse processo desde a semana passada. Michel Temer, Aécio Neves e Paulinho da Força. Diga-se de passagem que o primeiro a contestar as eleições, que não aceitou o resultado das urnas, depois da história das urnas eletrônicas no Brasil, o primeiro a criar uma campanha contra as urnas e não respeitar o resultado foi o Aécio. Quando foi derrotado pela Dilma, né? 2014. Porque começou a comemorar o resultado e de repente virou e ali ele entrou com a ação contestando o resultado naquela época. Não teve sucesso e foi o protagonista
do golpe. E com entrou, Temer. inclusive, com uma outra ação pedindo a impugnação da chapa Temer-Dilma, que só foi votada depois e com o voto de Minerva Dilma Mendes salvou o mandato de Michel Temer. A gente não pode Sim. lembrar de esquecer então, disso, não. Para ver onde que está o embrião da contestação das urnas. Depois, a extrema-direita pegou essa pauta, né, e foi aprofundando com fake news, né? Eles aprofundaram com dados falsos e tudo. Então, o Aécio Temer e o Paulinho da Força continuam articulando, continuam trabalhando com cada bancada de partido, dizendo que a dosimetria, ou seja, reduzir as penas, pode ser uma pauta de conciliação, porque o país tem que vencer essa polarização, não sei o quê. Como assim? Nós estamos tratando de princípios, né, constitucionais, legais, e de um pragmatismo que nós não podemos. Então, ou seja, a PEC da blindagem está sendo sepultada agora no Senado, né? Acho que já tem um parecer, já tem um parecer da Comissão de contrário. Justiça. E pela linha das discussões, vamos derrotar a PEC da blindagem. Depois, acho que o mesmo caminho vai a da anistia, né? O risco que corre é de tentar construir um texto intermediário, mas que tem endereço certo. Por quê? O alvo principal que a gente está percebendo, a todas as forças e as energias de uma maioria ali, está para acobertar o crime, sobretudo de parlamentares, de quem está na política. Então, a paulada maior, de fato, era da anistia, era a PEC da blindagem, que aí ela iria conciliar, porque atendia também uma parte grande do centrão, né, e outros interesses ali pragmáticos, e agora tenta essa da conciliação. Então, é importante que a sociedade esteja atenta ao que está passando. Em vez de focar o projeto de lei para tentar mediar, o presidente da Câmara ontem colocou na pauta o da redução do imposto de renda. Então, já está na pauta desde ontem, né? Que essa é a matéria que interessa o povo. O padre, é aí que eu vou chegar a uma pergunta. O senhor acha que diante desses últimos posicionamentos da Câmara, eles vão falar lá desde o motim, né, na volta dos trabalhos, a ocupação da mesa diretora, que aquilo dali ainda está rolando para saber o que vai acontecer com aqueles deputados e tudo que vem se sucedendo. Você acha que fica arranhada a imagem da Câmara dos Deputados? O senhor, como deputado federal, parlamentar que é, ao circular pelas ruas, você sente essa pressão e sente esse descrédito por parte da população brasileira? Sinto nas ruas e nas redes. Eu vou sempre insistir nas redes. É porque as redes e são o próprio outro ponto, presidente, né, da Câmara também apoiar todas essas PECs agora, incentivá-las também, né? Eles viram que estavam na lama. Para sair da lama, o presidente com alguns outros ali ao redor dele, trazem o imposto de renda, que é zero, que paga zero até 5 mil, mas que tem aquele desconto até 7.300. Faz com que os ricos paguem mais. Para sinalizar para o povo. Pautou pelo menos 3 daqueles que ocuparam, ou bloquearam os trabalhos da Câmara durante, bem dizer, uma semana. Sim. Os trabalhos foram comprometidos durante uma semana. Ocuparam a cadeira do presidente. Então, puniram 3, estão já no Conselho de Ética, e vetou a liderança do Bolsonaro. Então, o dia de ontem, ele foi um marco, de certa forma, com algumas atuações, tanto na Câmara, o Hugo Mota tentando corrigir, acho que não só arranhão, mas de sair da lama, sinalizando para o povo, ao pautar esse projeto, numa garantia de que será votado na semana que vem. Então, está na pauta de ontem, a pauta de hoje, e para ser votado na semana que vem. E, ao mesmo tempo, ele vetou a indicação do Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. Então, eles dão uma sinalização também para as ruas, né, nessa linha. E ainda, então, foi um dia ruim para a família Bolsonaro, porque, ao mesmo tempo, a atuação do Lula muito firme, né, na Assembleia Geral da ONU. Um recuo categórico do Trump, que recuou. Recuou, de certa forma,
quando ele lê um discurso que não foi elaborado por ele, mas na espontaneidade, ele abre as portas para um diálogo com o presidente Lula. Eu não me iludo com isso, porque até na verdade, e também não vou acreditar que o Lula recue em relação de abrir mão da soberania, de ingerência, que eu entendo que o Brasil tem um protagonismo também, teve desde o BRICS, e a importância que é ainda ir avançando nessa relação com a Rússia, com a Índia, com a China, com a África do Sul e o Brasil, porque só esses 5 países do BRICS é a metade da população do mundo. Embora os Estados Unidos sempre se colocou como o dono do mundo e com ingerência em diversos países, então esse recuo do Trump é importante. Então foi um dia muito ruim para a extrema-direita, porque acho que foi derrota aqui no Brasil e que hoje acho que avança essa derrota com a votação no Senado, mas também no cenário internacional, a posição do Brasil, ela foi assim, o centro das notícias do mundo inteiro. O filho do Bolsonaro até tentou justificar, falando que o Trump ali naquele momento foi cínico, né? Falando que ele agiu ali de uma forma para tentar amenizar a situação, iludir um pouco, que na semana que vem, quando tivesse esse encontro, ele ia fazer igual ele fez com o presidente da Ucrânia, ia tentar humilhar o Lula na Casa Branca, ia ter isso também. Mas já estão falando que o encontro vai ser por telefone, pois né? O Itamaraty já está alinhando tentando que essa amenizar, conversa vai ser por telefone. Porque todo mundo conhece o temperamento também do Trump. Por isso que eu também disse que eu não me iludo, mas que foi um marco a sinalização dele de forma espontânea, do jeito que ele é muito... É ele. Então, quando ele fala também, da química, então ali teve uma situação pessoal. E também uma coisa que a gente tem que colocar aqui, por fora não rebaixando a figura do Volodymyr Zelensky, que é realmente um líder do seu país, enfrenta um momento difícil, mas uma coisa é conversar com o Zelensky, outra coisa é conversar com a investidura do Trump, que um ex-presidente norte-americano, Barack Obama, chegou a colocar como o cara, né? Chegou, inclusive, a ser ventilado durante uma época, quando Lula estava fora da presidência da República, inclusive para ser o secretário-geral da ONU, se falar no nome do Lula. Padre João, que a gente precisa ir para um intervalo, na volta eu quero que o senhor fale como que o senhor acredita que tudo isso que está acontecendo pode ter respingo lá na eleição no ano que vem? Pode ser? Pode ser. 12h49, vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta no Rede Notícia, 12 horas e 53 minutos. Voltamos à conversa com o deputado federal, Padre João, do PT. Na vinda do intervalo, na saída para o intervalo, a gente perguntou o que o senhor acha que tudo isso que está acontecendo pode respingar na eleição do ano que vem. Porque algumas pessoas diziam, até essa questão do tarifaço, o Lula estava de farol baixo, muito pressionado, questão de inflação, a questão da fraude do INSS, e tudo isso revigorou o Lula. A gente vê nos discursos um Lula completamente diferente do que a gente está vendo. Em compensação, a extrema-direita que achou que ia nadar de braçada nisso tudo, está tomando surra de gato morto, como diria no ditado popular, e o gato nada de miar e só continua apanhando. O senhor acha que isso acaba garantindo um protagonismo para o Lula na próxima eleição, ou a calma com o andor que o santo é de barro? Não só ele, mas os apoiadores também, né? Para o campo progressista, esse campo à esquerda. Eu acredito que sim. Acredito que o cenário mostra que virou o jogo, né? Então, estão ganhando. Acho que Lula ganha. Agora é manter e avançar com as políticas sociais, ou seja, fazer a entrega, porque houve uma retomada de muitas políticas e programas. Então, tem chance do Lula sair bem já no primeiro turno. Agora, qual que é o grande desafio, Janaína? Qual que é o grande desafio? O Lula sempre mais ousado. E a pessoa vai ficando... O Lula vai fazer 80 anos agora em outubro. A pessoa vai ficando também impaciente, quer pressa para resolver as coisas. Qual que é o grande gargalo? Desde quando, para esvaziar o governo da Dilma, a Câmara iniciou com as emendas impositivas e que foi só crescendo. Positivas
depois impositivas enquanto bancada, enquanto de comissão. Então, esvaziou o orçamento do Poder Executivo. Por isso que, acho que a chance do Lula, da reeleição do Lula, é bem óbvia e reafirma uma liderança em nível internacional, mas o desafio é o Congresso. O atraso do nosso país é o Congresso. Então, acho que a sociedade tem que entender quem que está lá a serviço próprio, a serviço de si mesmo, a serviço de fato da bandidagem, né? De uma autoproteção, de desvalorizar e esvaziar não só o poder executivo, que vem sendo esvaziado desde o governo Dilma, mas agora do executivo, do judiciário. O ataque ao judiciário. Então, há uma ofensiva da extrema-direita, inclusive com eleições de senadores, para ter impeachment, para caçar mandato também ali do judiciário, entendendo que é uma perseguição a eles e que eles não entendem que estão resguardando a Constituição. Resguardando a Constituição, a verdadeira justiça. Então, a sociedade tem que entender quais são os deputados também que estão nessa linha, esvaziando os programas, esvaziando Minha Casa Minha Vida, esvaziando a alimentação escolar, esvaziando o próprio Bolsa Família, recursos que poderiam estar indo para o SUS e que não está indo, e é pulverizado nas emendas, num sentido muito mais para privilégios próprios, uma educação pública de qualidade. Só com Lula já temos mais de 100 novos institutos federais, mas estão com dificuldades. Deputado, mudando um pouco de assunto, mas um outro assunto também muito importante que eu queria abordar com o senhor. Semana passada explodiu aquele caso da Operação Rejeito, né? Um esquema bilionário da mineração, de licitações, de várias pessoas envolvidas, altas pessoas do alto escalão. E o senhor já vem defendendo essa causa da nossa mineração, da proteção da mineração há muitos anos, né? O senhor já defende isso, eu acompanho o trabalho do senhor. Como é que o senhor vê essa operação, todo esse caso que repercutiu, um esquema bilionário, bilhões que tem envolvido nesse caso da operação que foi deflagrada na semana passada? Então, Janaína, André, veja, a gente vem lutando com essa questão da atividade minerária desde 2003. Eu fui autor recuperando um projeto de lei da então deputada Maria José Arraes, né, que era do cheque calção, que era uma maneira que tivesse toda a atividade minerária, tinha que ter um fundo ali exclusivo para qualquer problemas como este, ou outro de um acidente, ou até mesmo de um crime, pudesse recobrir de imediato os problemas até depois a empresa ressarcir o próprio fundo, mas que a gente atenderia de imediato. É um crime absurdo, que teve pessoas de alto escalão do governo do Estado, o governo Zema, que ficou calado durante muito tempo. Então, junto com o deputado Leleco, ali no Botafogo, nós já tivemos mais de 3 vezes. Nós tivemos uma romaria ali ano passado, para mostrar ali o crime que estava acontecendo. Então, ou seja, já vinha acontecendo um crime ambiental, patrimônio arqueológico, uma gruta foi soterrada ali, uma gruta grande, né? E além do dano social, onde tem agricultura familiar, atividades sustentáveis. Então, essa operação Rejeito, ela mostra que o aparato do Estado, e ali, em vez de garantir desenvolvimentos e atividades sustentáveis e a proteção ao meio ambiente, estava a serviço de criminosos. Então, é o braço do Estado, né, que deveria ser fiscalizador, de acompanhar. Então, é muito importante essa prisão. Eu não tenho dúvida de que tem gente grande. Foi gente grande presa, porque era do órgão, mas que tem maiores. Teve um ex-deputado federal, estadual preso. E outra coisa também, né, Padre João, teve ex-delegado da Polícia Federal, ex-diretores nacionais da Agência Nacional de Mineração, quer dizer, é um negócio que entra para tudo quanto é lado, né? Ao poder... IFAM. Quer dizer, é um poder de barganha, gente que foi coordenador do IBAMA em Minas Gerais, é um poder de barganha, um poder de submissão a essas empresas e esses criminosos, que é uma coisa absurda, né? A política está sendo contaminada desde muito tempo. Contaminada pelo poder econômico. E dentro dos poderes econômicos que tem maior força na política, contaminando, é de um lado a mineração,
comprando licenças, atropelando todo um processo de direito minerário, burlando a lei, fragmentando as atividades, mas concentra tudo depois de uma grande empresa, só para facilitar o processo. E o outro setor econômico é o próprio agronegócio. É diferente da agricultura familiar. Se você soma a agricultura familiar, que dá em torno de 10% do PIB, com mais o turismo, sabe quanto que dá o turismo no PIB? A participação é de 7%. E poderia ser muito maior, 7%. Né? Agora, a mineração é 3,5%. Passa como atividade minerária fosse a salvação. Verdade que Minas Gerais tem a importância dos minerais, né? Mas não pode ser predatório. Tem que respeitar. Quando que nós vamos ter força política na Câmara Federal, dentro do Código da Mineração, para colocar que é de interesse e de utilidade pública o direito à água? Olha para você ver, até hoje nós não superamos isso. A atividade minerária no Brasil ainda se torna de interesse público, de utilidade pública. Isso poderia até justificar quando nós tínhamos as estatais, mas não justifica isso hoje mais. Ainda bem a Polícia Federal atuando. Você sabe que o deputado Leleco, hoje nós temos uma fusão do mandato federal e estadual, para o João Leleco, no projeto Juntos para Servir, estava sendo também monitorado. Então, vários juízes monitorados. É uma coisa absurda a ousadia desses criminosos. A ousadia. Por isso que estamos lá presos em segurança máxima. E essa investigação, ela continua. Creio que tem mais políticos envolvidos nesse processo e tem que ser punidos no rigor da lei. Obrigado, Padre João, pela sua presença aqui. Infelizmente, nosso tempo já encerrou. Te agradecendo e te convidando, deixando as portas abertas à Rede Catedral de Comunicação Católica para a sua presença e a sua atuação e sempre falar aqui com a gente. Então, eu agradeço também essa acolhida, me coloco à disposição para a gente falar de uma agenda positiva da nossa atuação. Eu sou autor da Lei da Agricultura Urbana e Perurbana, nossa luta em relação à alimentação saudável. Eu coordeno a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Combate à Fome. Ou seja, nós temos toda uma agenda que é de interesse do povo. E é essa agenda que a gente precisa ter mais força popular e política para a gente mudar, ter leis mais justas que vão ao encontro do povo para garantir dignidade. Obrigado. Obrigado, Padre João. Ficando por aqui o Rede Notícia, né, Jana? É isso mesmo. Só reforçar aqui, segue a gente lá no YouTube, Rede Notícia TVH. Já somos mais de 6.200 inscritos, viu? Conto com você.